Bom dia. Tudo bom, pessoal? Antes de me apresentar, eu vou começar contando uma história para vocês. Eu não sei quem já fez aqui o Descubra Sua Capa, aqui do lado, que a gente tem no nosso totem, mas a gente tem algumas perguntas de personalidade. E ali dentro das personalidades a gente tem algumas opções. Dentre elas, a gente tem extrovertido, agitado, calmo e tímido. E eu respondi alguma dessas perguntas quando a gente veio fazer uns testes aqui no stand, antes de começar a Bienal. A gente veio no dia 1º de julho, a Bienal começou no dia 2. E eu achei que ninguém estava olhando e resolvi fazer uns testes para ver se estava funcionando. E eu respondi com toda a sinceridade. E aí eu respondi realmente com o meu coração. E aí eu estava sentado outro dia aqui nessas cadeiras que vocês estão sentados hoje. E aí o seu Jaime, que agora ele se escondeu, que eu falei para ele que eu ia falar o nome dele aqui no palco. Ele veio, encostou em mim e falou: "E aí, garota tímida, como você está?" E aí eu tomei um susto, porque eu achei que eu estava disfarçando super bem a minha timidez. E ele sabia que eu era tímida. Pois bem, a verdade é que ele fica olhando todo mundo que responde aqui o questionário para descobrir como é a nossa personalidade e descobrir como que a gente se enxerga. Por que eu estou contando tudo isso? Para finalmente me apresentar. Eu sou a Lucy, a gerente de KDP aqui do Brasil. Eu sou tímida, então, na verdade, estar aqui falando com vocês não é o meu natural, não é fácil para mim. Mas eu faço com um coração muito feliz e com muita alegria, porque é um propósito muito maior, porque o KDP é uma coisa que eu acredito. E eu fico muito lisonjeada de estar aqui trazendo a minha voz para falar para vocês sobre eles. O KDP é uma plataforma que a gente tem para fazer autopublicação e dar voz aos autores e dar mais possibilidade a todo mundo de publicar os seus livros. A gente convidou a Maria para vir falar para vocês. Ela é da Costa Rica e hoje ela já trabalha e funciona como a nossa facilitadora no nosso canal do YouTube, dando os treinamentos virtuais, não só o que ela vai dar hoje para vocês, mas tem outros treinamentos dentro da nossa plataforma. Ela vai dar um overview para vocês, tanto o que é o KDP, como vocês podem usar melhor a ferramenta. A palestra de hoje é um pouco diferente do que a gente teve nos outros dias, que foram mais bate-papo. Hoje é um pouco mais educacional, é um pouco mais educativo, mas a Maria ela tem um conhecimento incrível, eu vou deixar ela se apresentar. Eu aprendi isso nas outras palestras que a gente teve, que é muito melhor quando a própria pessoa se apresenta do que eu apresentá-la, mas eu posso garantir que o conhecimento dela é maravilhoso. Eu vi ela atuando aqui na mesa de suporte que a gente tem aqui do lado. Inclusive, se alguém tiver alguma dúvida sobre a sua própria conta ou quiser já criar a sua conta hoje, a gente tem esse suporte da Maria e do Eric, que está ali também. Os dois vieram exclusivamente para isso. Vocês podem acessá-los tanto depois da palestra, como também nos próximos dias. Eu a vi atuando e ela, assim, tem uma paciência incrível, muito incrível, que eu não tenho, por exemplo. E eu não só a vi atuando e tenho uma performance incrível, como me chamaram para elogiá-la. Então, assim, ela realmente é maravilhosa. Aproveitem, desfrutem. Maria, eu vou passar para você. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Lucy. Bom, eu queria agradecer a todos vocês pela presença de hoje. Hoje a gente vai cobrir tudo, um panorama geral da ferramenta. E, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Maria del Mar, eu sou da Costa Rica. Eu trabalho com o KDP há mais de 3 anos, com autores globais no mundo, principalmente o Brasil, sim, mas no mundo. Então, na verdade, para mim, é uma experiência excelente. É a minha primeira vez no Brasil e estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar da nossa ferramenta incrível, que é o KDP, e para que vocês conheçam um pouquinho mais do mundo da autopublicação. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu também queria passar, antes de começar, a nossa agenda de hoje. A gente vai ter uma breve introdução do que é o KDP. Depois, eu vou falar dos benefícios da publicação independente com a nossa ferramenta. Vamos fazer um tour pelo site, assim vocês conseguem conhecer a ferramenta. E para conseguir publicar um livro, tem que ter uma configuração da conta. Então, vamos falar da configuração da conta, com alguns prints para que vocês consigam se familiarizar. E publicação de livros também, os formatos que a gente oferece, principalmente para o Brasil. Recursos e ferramentas. E, por último, vamos ter 10 minutinhos para tirar algumas das suas consultas no ar. Tá? Então, vamos nessa. Vamos começar falando do que é o KDP.
Então, como a Lucy já passou antes, o KDP é uma ferramenta de autopublicação de livros independente. O que é independente? A gente fala que publicação é independente quando o autor ou editor é o dono do seu próprio negócio. É um pouquinho diferente a uma editora, né, que você tem acompanhamento do início ao fim com a publicação. Aqui, ser dono do próprio negócio é ser dono da narrativa, dono da formatação do livro, dono da criação de conteúdo, né? É o autor que tem que criar história e tem que transformar isso em um livro para a Amazon compartilhar isso com mais de 180 países ao redor do mundo. Então, o KDP permite a um autor ou editor independente publicar o conteúdo e vender ele em mais de 180 países ao redor do mundo, nas lojas Kindle ou nas lojas Amazon que a gente tem no momento. Eu vou passar um pouquinho de história para vocês. O KDP chegou nos Estados Unidos no ano 2012 e chegou, desculpa, no ano 2008 e chegou no Brasil no ano 2012. Aí, vamos continuar aqui. Um minutinho só. Tá. Às vezes eu recebo muito a consulta de para quem é o KDP. Na verdade, o KDP é para qualquer tipo de produtor de conteúdo. Então, a gente tem criadores de conteúdo, que são blogueiros, tipo pessoal que publica pelas redes sociais, blogs. Também temos institutos e associações que publicam o conteúdo pela nossa ferramenta. A gente também recebeu conteúdo de experts. Com experts, a gente fala mais tipo de advogados, psicólogos, pessoal que já tem algum conhecimento em algum tópico em específico, que fez alguma pesquisa e publica o conteúdo pela ferramenta. Temos editoras também que publicam pelo KDP, que começaram como autoras, depois se viraram editora. E o nosso público maior são os escritores independentes. Então, esse como é o público-alvo do KDP, é o nosso público. Tá. Agora vamos falar dos benefícios da publicação independente pelo KDP. A primeira coisa é que a publicação é gratuita, 100% gratuita. Então, não custa nada criar a conta, na verdade é grátis, a publicação do livro também é grátis. E se você publicar um livro e o livro estiver em conformidade com as nossas diretrizes de conteúdo, ela pode ficar disponível na Amazon em 72 horas, nas lojas onde você resolveu publicar o livro. Então, é bem rapidinho, né, a publicação. Após você tiver, tipo, o miolo pronto, a capa, depois de fazer a configuração. Mas mais para frente vamos falar da configuração. Também, como eu já adiantei, temos acesso a mais de 180 países ao redor do mundo, onde vocês podem divulgar seus projetos, né? Que isso é um pouquinho mais difícil para um autor independente, né? Mas a Amazon permite, tem essa possibilidade. E tem acompanhamento em tempo real. Então, vocês terão acesso a relatórios de vendas, onde vocês poderão olhar, tipo, todas as vendas, páginas lidas, pedidos de livros em tempo real. Também, muito importante, é que o autor fica dono do seu conteúdo. Ele vai ter acesso ao seu conteúdo, ele vai decidir quando publicar, se ele desejar anular a publicação. A Amazon não vai virar dona dos direitos autorais, que isso é muito, muito importante para muitos dos nossos autores, que eles gostam bastante disso. E, por último, vocês podem receber até uns 70% de direitos autorais para vendas no Brasil. Mais para frente vamos falar dos preços, das faixas de preços de livros digitais e até uns 60% para livro físico. Tá? Então, esses são alguns dos benefícios da nossa ferramenta e tem mais. Eu separei aqui o KDP Select porque, bom, é um dos nossos maiores benefícios. Então, os livros digitais têm a oportunidade de serem cadastrados no KDP Select, que é uma livraria online, né? A gente tem tipo uma parceria com a Kindle Unlimited. Kindle Unlimited é o nome para o leitor. Mas, para o lado do autor, é KDP Select. Então, se você cadastrar seu livro digital, ou conteúdo digital no KDP Select, ele pode virar parte do catálogo de livros da Kindle Unlimited, e aí o autor recebe alguns benefícios.
o retorno dos 70% dos ganhos das vendas digitais, promoção de livro gratuito por até 5 dias, porque tem muito autor que gosta de fazer uma campanha promocional, né? Divulgar o livro por 5 dias, então tem esse benefício. E a participação do programa de assinaturas de livros da Amazon, a Kindle Unlimited, que fez sucesso com o brinde, né? As bolsas da Amazon. Então, essa é a Kindle Unlimited. Tá. Então, se o livro estiver dentro da faixa do preço R$ 5,99 até R$ 24,99, o autor tem direito de receber 70% de ganhos. Agora, se o livro estiver menor do que R$ 5,99 e acima do preço de R$ 24,99, recebe 35% de ganhos ou royalties. Algo muito legal do KDP Select é que o cadastro é por título, não tem um limite. Então, o livro tem que ser exclusivo para a Amazon, mas é por título. E o período de 90 dias, você pode experimentar, provar se funciona para você e pode renovar. Então, esse é um pouquinho do KDP Select, do nosso benefício. Tá. Outra das perguntas que a gente recebe muito é da revisão do KDP. Na verdade, a gente não vai fazer tipo uma revisão da narrativa, dizer para você mudar alguma coisa do conteúdo. A revisão é mais para se certificar que o livro estiver em conformidade com as diretrizes de envio de conteúdo. Então, tipo, que seja conteúdo, que não seja plagiado, que seja conteúdo que a gente consiga publicar pelo nosso site. Mas eu recomendo bastante vocês se certificarem que vocês já revisaram o livro, que todo já foi revisado antes de publicar. Tem pessoa até que investe, né, na revisão, porque é algo muito importante, porque é o produto que vocês vão mostrar aos seus leitores. Então, isso é da revisão. Tá? Agora sim, gente, vamos conhecer um pouquinho do KDP, o que eu falei antes, da configuração da conta, quais são os primeiros passos que vocês devem seguir como autores independentes antes de utilizar o nosso site. Então, essa é a carinha do KDP, o nosso site é kdp.amazon.com.br. A gente tem o site em 7 idiomas, né? Então, vocês podem entrar no site. Tem que clicar em entrar para entrar com a conta de consumidor da Amazon, a conta que vocês já utilizam para comprar produtos, tipo e-books, algum produto da Amazon. E se vocês não tiverem uma conta da Amazon, podem se inscrever. Então, é assim que vai aparecer quando vocês podem entrar com a conta da Amazon. É só botar o e-mail, é só botar a senha e entrar. Agora, se você não tiver uma conta, então clica aqui onde diz criar sua conta da KDP e aí cria uma conta. Tá. Quando você entrar no site do KDP, após a criação da conta, você vai entrar na biblioteca. Então, na biblioteca é onde vocês terão acesso aos projetos, e-books, livros com capa comum, rascunhos, livros que já estão à venda. E aqui vocês podem filtrar, né? Vocês podem filtrar por tudo, ou se vocês só querem olhar o livro físico. Então, é aqui onde vocês podem administrar a conta de vocês. Depois tem os relatórios de venda, que eu repassei antes, que é onde vocês vão ter controle dos ganhos. E tem a aba de marketing também, que é onde vocês conseguem cadastrar seus livros no KDP Select, criar promoções gratuitas dos livros e olhar promoções adicionais de marketing que a gente oferece. Para cima, a gente tem as nossas páginas de ajuda, que, bom, eu acho que é um recurso muito importante para autor independente, porque nós temos muitos artigos de ajuda para os nossos autores, né? Então, alguns têm vídeos educativos, outros têm só conteúdo, mas tem, tipo, muito conteúdo para os primeiros passos, para autores que já conhecem a ferramenta. Às vezes, a gente até faz lançamentos. Então, as páginas de ajuda, a gente sempre está mudando e é um recurso que eu recomendo bastante vocês aproveitarem ao máximo. Depois, tem a sua conta. Então, a sua conta é o primeiro passo para conseguir publicar.
Eu já recebi muitas consultas nesses dias da Bienal de pessoal que falou pra gente, tipo, eu já acabei meu projeto, mas não consegui publicar. Aí a gente olhou e foi que a pessoa não tinha completado a conta. Então, esse é o primeiro passo para conseguir publicar. Quais informações a gente vai precisar de vocês? A primeira coisa é a informação do autor ou editora. Então, a gente vai precisar do nome, endereço, CPF, número de telefone da pessoa, do proprietário da conta. Tá? Então, aí vocês têm que cadastrar. Esse é um exemplo, né, que a gente quer mostrar para vocês. Mas é isso que vocês têm que cadastrar. Se for pessoa física, é CPF. Se for pessoa jurídica, CNPJ. Depois tem as informações bancárias, gente. Isso aqui é muito importante. A gente precisa de um código BIC ou SWIFT, que é para receber pagamentos internacionais no Brasil. Então, vocês têm que pedir para seu banco. Para o banco, qualquer banco que vocês tiverem, que for conta corrente de banco físico, tem que pedir esse código para conseguir receber os ganhos. Tá. Depois, agência. Eu acho que no cartão brasileiro tem agência e número de conta no mesmo cartão. Então, vocês podem pegar esses dados daí. E é importante dizer que não podem conter traços nem pontos, porque o sistema dá erro se vocês colocarem pontos e traços. Então, é muito importante isso também aí, porque às vezes a gente tem falhas na hora de emitir pagamentos por esses pequenos detalhes, mas é uma coisa que vocês podem também atualizar. Tá? E o sistema vai mostrar para vocês também um exemplo para que vocês saibam onde pegar esses números e trocar os números também. Tá. Aqui eu também queria repassar a conta corrente só de bancos físicos, porque tem muita pessoa que quer colocar conta fácil, conta digital, e a gente, no momento, não aceita. A última informação que a gente vai precisar é de completar o questionário tributário. Então, para vocês conseguirem vender os livros pela loja dos Estados Unidos, tem que completar esse questionário. Aqui a gente colocou um exemplo, são algumas perguntas que vocês só precisam marcar, e aí vai continuar mostrando perguntas para vocês marcarem, e no momento que vocês completarem esse questionário tributário, é que vocês vão conseguir criar a conta para publicar seus livros. Às vezes pode ser um pouquinho meio complicado, difícil para iniciantes preencher a conta, né? Então, temos recursos de ajuda para primeiros passos para preencher a conta, e é a nossa guia rapidinha que se chama KDP Jumpstart, para que vocês consigam preencher os dados de autor, bancários e tributários. Tá. Agora vamos falar da publicação do livro após a criação da conta. Então, dentro da biblioteca que eu falei antes, tem a possibilidade de criar, tem esse botão amarelo para criar uma nova publicação ou um novo projeto. Aí, vocês podem criar e-books, que tem venda direta no Brasil. Vocês podem criar livro capa comum, onde vocês podem vender em lojas estrangeiras. E também temos livros com capa dura, para vender em lojas no exterior, nos Estados Unidos e nas lojas europeias. Eu vou continuar com a criação de um e-book, porque é o que temos no Brasil no momento. Então, quando vocês clicarem no botão para criar um e-book, vocês terão que preencher a configuração do título, que são 3 etapas. Vamos começar com os detalhes do livro. Os detalhes são muito importantes, porque é o que vai aparecer dentro da página de detalhes do livro na Amazon. Então, aqui vocês têm que preencher o idioma, o título, se certificar que as informações que vocês estão adicionando são certas e também que são únicas, que não são muito gerais, que são bem específicas para o conteúdo que vocês querem publicar, porque dentro da Amazon a gente tem bastante livro publicado, bastante conteúdo, então, quanto mais específico você for, melhor ainda. Tá? Então, aqui tem título, subtítulo, autor, descrição do livro, também as categorias. Vocês têm que categorizar o livro dentro da loja da Amazon. Se eu
se eu procurar um livro de romance, então, que seu livro estiver categorizado na categoria certa para a gente certificar que vai mostrar seu livro para o público-alvo e o público correto. Isso vai funcionar com as palavras-chave, que as palavras-chave são palavras específicas para que vocês consigam encontrar seu livro dentro da Amazon, tá? Depois, a gente tem o conteúdo do livro. Isso é muito importante também, porque às vezes os autores pensam ou acreditam que eles conseguem digitar o livro dentro do KDP. E não é assim. Vocês têm que criar o conteúdo numa ferramenta de tipo Word, alguma coisa assim, e quando vocês tiverem o conteúdo pronto, num formato aceito, é que vocês conseguem carregar e fazer o upload do miolo e a gente converter para o formato Kindle, que é o formato que no momento oferecemos. Depois, mais para frente eu vou falar dos formatos aceitos. Depois a gente tem a capa do livro. No momento, vocês podem fazer o upload de uma capa, a gente aceita JPEG ou também TIFF, esses são os formatos aceitos para livro digital. Ou vocês podem utilizar o nosso criador de capas, que é grátis, é uma ferramenta que fica dentro da configuração do título e vocês podem utilizar para criar a capa. Tá. Esses aí são os formatos aceitos no momento para livro digital. A gente aceita KPF, que pode ser um formato fixo ou digitalmente otimizado. Então, fixo é aquele formato que é como uma foto, né? Um PDF, que você tem que aumentar tipo, na tela para aumentar a letra. Digitalmente otimizado é aquele formato que vai se adaptar à tela. Então, se eu aumentar a letra, o texto se adapta à tela. Se eu diminuir, também. Se eu mudar o posicionamento do meu dispositivo, também. Esse é o formato digitalmente otimizado. Então, para formato digitalmente otimizado, a gente tem KPF, Word, EPUB e HTML. O PDF vai requer de conversão, né? Então o PDF é mais para tipo livro com muita imagem, livro que tem muita imagem. É para isso que normalmente o pessoal utiliza o formato fixo. Tá. Aqui vamos falar um pouquinho da capa, tipo algumas recomendações e também porque é tão importante a capa para os nossos autores independentes. E é porque a capa é o cartão de visitas. Normalmente o pessoal pega um livro pela capa, tipo, eles pegam um livro porque acham que a capa é bonita, que é atrativa, né? Então, é muito importante investir tempo e até recursos, se vocês tiverem os recursos, né, na capa. Essa é a oportunidade para chamar a atenção do leitor, para que as pessoas consigam pegar seu livro e conhecer mais da história que você quer contar nesse livro. E é muito importante deixar claro o tema na capa, que seja atrativa e atraente. Aqui tem as especificações para capas de livros digitais. Então, a gente tem os formatos aceitos, JPEG e TIFF. A proporção de altura-largura para e-books é de 1,6 por 1. Então, essas especificações a gente tem dentro do site da Amazon, nas nossas páginas de ajuda, do site do KDP, desculpa, nas nossas páginas de ajuda, e são as especificações. Também o tamanho ideal da imagem é de 2.560 por 1.600 pixels para conteúdo digital. E, por último, o tamanho do arquivo tem que ser menor do que 50 megabytes, porque aí, se for maior, o sistema não vai converter muito bem. Pode ser que a imagem não apareça no site da Amazon, então é importante ter isso em conta. E a resolução igual ou maior do que 72 pontos por polegada, ou dots per inch. Tá. Agora eu vou passar um pouquinho das nossas ferramentas grátis que oferecemos, que eu já adiantei, mas a gente tem a Kindle Create, que é uma ferramenta que funciona dentro da Amazon para dispositivos Kindle. É uma ferramenta grátis. Vocês podem baixar a ferramenta, é um software, e utilizar isso para transformar seu miolo
num arquivo aceito para dispositivos Kindle. Também tem o Kindle Previewer, caso vocês não gostariam de utilizar a ferramenta Kindle Create, gostariam só de publicar um doc. Então, o Kindle Previewer vai permitir ao autor previsualizar como vai ficar o e-book antes da publicação do livro. Também o software que vocês podem baixar grátis, e esses dois estão nas nossas páginas de ajuda. Também temos para quadrinhos, outro software, e temos para livros de crianças. Então, todas essas ferramentas a gente tem grátis nas nossas páginas de ajuda. O criador de capas, que eu já adiantei. Aqui vocês podem visualizar como é que fica o criador de capas. A primeira coisa é escolher o design que vocês vão utilizar. Depois, o estilo, editar e previsualizar a capa. Vocês podem fazer o upload de uma imagem que vocês já têm, ou vocês podem utilizar alguma imagem do estoque da gente e podem criar a capa para a versão física e também para a versão digital. Tá. Dentro do conteúdo também temos a previsualização para que vocês saibam como é que vai ficar o conteúdo antes da publicação. Então, assim é que pode aparecer para um e-reader, né, um dispositivo Kindle, e vocês também conseguem olhar para um celular. Podem mexer nas configurações só para se certificarem que tudo estiver certinho antes da publicação. Uma coisa muito importante também é que a publicação de livro digital não requer de ISBN, não é compulsório. Se vocês quiserem, podem comprar um ISBN para a versão digital, porém não é um dos requisitos. Então, podem comprar, mas é opcional. Até a gente tem aí opcional, só para que vocês saibam que não é um requisito antes da publicação. Tá. Agora vamos falar dos ganhos, né, os royalties e o preço do livro, focando no preço digital, de conteúdo digital. A última aba da configuração de um título é o preço e os direitos. Então, onde vocês vão colocar, onde vou vender meu livro, qual preço vou colocar para meu livro, porque a gente tem várias lojas da Amazon para conteúdo digital. Aqui também é onde vocês conseguem cadastrar seus livros no KDP Select. Eu acho que não falei antes, mas o KDP Select é para conteúdo exclusivo da Amazon. Então, tem que ser conteúdo exclusivo para vocês conseguirem cadastrar o livro. Não pode ficar disponível em outros sites. E se você deixar o conteúdo exclusivo para a Amazon, vai abrir algumas promoções adicionais para seu livro, tem a chance de divulgar mais seu livro pelo site. Aqui temos os territórios. Geralmente, o autor publica territórios globais, que é nas 14 lojas que a gente tem. Mas, se você preferir territórios individuais, tipo só publicar na Amazon Brasil, vocês também conseguem só publicar em territórios individuais, e aqui onde vocês vão escolher. Tá. Depois vão ter a oportunidade de escolher os ganhos, né? Os royalties. Para conteúdo digital, no momento a gente tem a opção de 35% de ganhos e temos a opção de 70% de ganhos, né? Tem algumas diferenças que eu vou falar mais para frente, mas é aqui onde vocês vão escolher, dependendo do tipo de conteúdo que vocês vão publicar. E se vocês gostariam de deixar o conteúdo só para a Amazon, tipo exclusivo só para a Amazon. Uma coisa aqui também é selecionar a loja do Brasil como principal, ou se você estiver nos Estados Unidos como principal, porque aí você bota o preço na sua moeda de preferência e o sistema vai converter automaticamente o preço para outras moedas. Por exemplo, dólar, libra, rúpias, etc. Tá. Aqui na tela vocês podem olhar as diferenças das nossas taxas para ganhos de livro digital. Então, vamos começar com o 35% de direitos autorais.
Isso significa que o autor recebe 35% dos ganhos das vendas, sem importar o tamanho do arquivo e se o livro não for exclusivo para a Amazon. Então, essa é a taxa que vocês podem receber. Livros acima de R$ 24,99 e abaixo de R$ 5,99 vão receber a taxa do 35%. Agora, livros cadastrados pelo KDP Select, entre a faixa de R$ 5,99 até R$ 24,99, vão ter direito de receber 70% dos ganhos nas lojas da Amazon. E, por último, se alguma pessoa tiver a Kindle Unlimited, o cadastro da Kindle Unlimited, e baixar o livro, o autor ganha pelas páginas lidas. Porque a Kindle Unlimited é uma subscrição. O pessoal paga R$19,90 por mês e tem acesso a livraria gigante com muitos livros. Então, não vai pagar pelo conteúdo, tipo, por baixar o conteúdo. Então, a Amazon vai pagar para os nossos autores por páginas lidas. No final do mês, vai ter uma acumulação de páginas lidas, dependendo dos livros que foram lidos. E a gente vai pagar uma parcela do nosso fundo global, que é anunciado mensalmente. Então, a gente não tem, tipo, um número específico, mas a gente anuncia mensalmente qual que é o custo, valor. O valor do fundo global para pagar os nossos autores, e vocês terão acesso a isso na aba de os relatórios de vendas. Aqui também tem essa aba do preço sugerido mínimo e máximo, dependendo do tamanho do arquivo do livro. Então, essa aba aqui a gente tem dentro das nossas páginas de ajuda, vocês conseguem olhar, depois analisar. Mas a gente recomenda que vocês avaliem o gênero do livro, também a média. Tipo, se vocês publicarem um romance, olhar a média dentro do site da Amazon, do preço dos livros, a quantidade de páginas também, e o objetivo de vocês. Tem pessoa que só quer divulgar o livro, tem pessoa que só quer vender o livro. Então, é muito importante olhar esses dados antes de decidir o preço do livro. Também, após a publicação, vocês conseguem mudar o preço, então podem testar com o preço, depois podem trocar, não tem problema, porque são vocês que vão ter o controle total do livro. E, bom, gente, temos de novo as páginas de ajuda para todas essas informações. Eu sei que são bastantes informações, então vocês podem ir para os passos dos iniciantes, que são os primeiros passos. Aí as nossas páginas vão guiar vocês com tudo o que eu já acabei de falar e recursos adicionais, até para formatar seu livro, para criar um novo livro. Essa é a página para iniciantes, os primeiros passos. E aqui tem passo a passo para inserir a conta, passo a passo para inserir as informações tributárias. Tudo isso para autores dos Estados Unidos e também para autores fora dos Estados Unidos. É assim como vocês podem olhar a aba de relatórios de vendas. A gente acabou de lançar esses novos relatórios de vendas, então aqui vocês terão acesso aos 3 livros mais vendidos, com os dados, a todos os livros, né? Mas os 3 mais vendidos vão aparecer no painel principal. Aí vocês conseguem olhar quantas páginas foram lidas, quantos livros foram vendidos, quantos livros foram baixados grátis durante uma promoção gratuita de um livro. Tudo isso vocês conseguem olhar aqui. Também os pagamentos, número de pagamento, ganhos, a loja onde vocês venderam o livro e a gente vai emitir o pagamento, e a moeda. É assim que vai aparecer. Esse é um exemplo para que vocês consigam olhar também, que pode mexer nas datas. Se vocês querem olhar um dia em específico, um mês em específico, aqui vocês conseguem mexer também. Tá. Agora vamos falar do livro impresso. Então, a gente, no momento, oferece livro físico nas lojas da Amazon. A gente tem livro físico nos Estados Unidos, impressão sob demanda, e também nas lojas europeias e no Japão.
A gente oferece sim, mas não temos venda direta no Brasil. Então, se vocês desejarem publicar livro físico nas lojas estrangeiras, podem. É o mesmo processo que o e-book, porém tem ISBN, o livro físico tem que ter um ISBN, mas a Amazon pode otorgar um ISBN grátis para vocês. E os ganhos são dos 60% das vendas, menos o custo de impressão e menos taxas ou impostos aplicáveis, dependendo da loja onde você quer vender o livro físico. Uma das alternativas que a gente oferece para o autor brasileiro que quer publicar o livro físico é a distribuição estendida. Então, a distribuição estendida é um programa opcional que a gente oferece, onde temos um catálogo de livros, a Amazon, e oferece esse catálogo de livros para varejistas, livrarias, parceiras, para vender esse livro. Aí, um dos varejistas é a Amazon Brasil. Então, o conteúdo poderia ficar disponível no Brasil, porém, a gente não pode garantir, né, que o livro ficará disponível no Brasil. Como esse processo da distribuição estendida tem intermediários, tem a Amazon que vender para um varejista e o autor, então os ganhos são do 40%, menos o custo de impressão, menos as taxas. Então, se você criar um livro físico e vender ali pela distribuição estendida, ganhará o 40% das vendas. E na aba dos royalties, aí você pode olhar o preço ou o royalty que você vai receber pelos livros. Aí o preço não vai ficar em reais, ficará em dólar ou euros, porque são lojas estrangeiras. Então, essa é uma oportunidade para publicar o conteúdo fora do Brasil também. Assim é que aparece dentro da configuração do título para livro físico, para cadastrar ele pela distribuição estendida. Então, aqui nesse exemplo, a gente olha que a loja principal é Amazon.com, porque a gente não tem no momento no Brasil. Então, se uma pessoa vender o livro por $10 na Amazon.com, pela distribuição estendida, os royalties ou os ganhos serão de $1,85, porque é o 40% menos o custo de impressão, menos as taxas, né? Então, esse é um dos exemplos. Tá, gente. Então, também nas nossas páginas de ajuda, pode encontrar digitalistas adicionais da distribuição estendida, digitalistas adicionais da publicação de livro físico para dentro da Amazon, para público no exterior. E as dicas finais capriche na capa, né? A capa é cartão de visitas, como eu adiantei antes. Faça uma boa revisão do conteúdo. Publicação independente não quer dizer que não vão revisar o conteúdo, né? Tem que ser igual ou melhor do que um conteúdo publicado por uma editora. Depois, escolha boas palavras-chave para que seu livro apareça no público-alvo dentro da Amazon e divulgue. É muito importante divulgação, porque é um dos É o carro-chefe. Você vai precisar divulgar muito, independentemente por você usar suas redes sociais. É muito importante que você leve o seu livro com você para todo lugar. A gente teve bastante gente aqui vindo falar bastante sobre como fazer essa divulgação também. Esses conteúdos, por sinal, vão estar disponíveis também no nosso YouTube depois, caso alguém não tenha conseguido participar. Obrigada. E também aproveita a promoção dos 5 dias gratuitos. Se você cadastrar seu livro dentro do KDP Select, utilize isso como uma promoção para divulgar, para que o pessoal consiga conhecer seus projetos, seus livros. A gente também lançou o conteúdo A+, né? Aí vocês podem colocar imagens adicionais dentro da página de detalhes da Amazon, podem divulgar mais seu livro, criar imagens mais atraentes, então podem utilizar essa opção e mantenham uma relação próxima com o público. Também podem criar uma página de autor, onde vocês podem ter o catálogo dos seus livros dentro da Amazon. E é isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês pela presença e abrir aqui um espaço para tirar algumas dúvidas, perguntas no ar referentes ao KDP. Então, é isso. Alguém tem alguma dúvida?
Tem um microfone, peraí, só um minutinho. Não, eu fiquei com uma dúvida, porque na tabela de preço que você mostrou, era até, acho que R$ 24,90, né? Que tinha uma porcentagem. E se for acima de 20... Acima. Acima. Se for acima de R$ 24,90, você ganha 35% dos ganhos. Se for entre R$ 5,99 e R$ 24,99, 90, desculpa, você ganha 70% dos ganhos se o conteúdo ficar exclusivo para a Amazon. Olá. Oi, eu aqui. Oi. Eu fiquei com uma dúvida com relação a ser exclusivo com a Amazon. Se eu resolver publicar com uma editora fisicamente, mas em site só com a Amazon, isso é exclusivo, considerado exclusivo ou não? Muito obrigada. Sim, o conteúdo exclusivo é o conteúdo digital. Conteúdo físico não, digital. Digital, exclusivo só com a Amazon. Sim. Ok, perfeito. Obrigada. De nada. Boa tarde. Olha, eu queria saber o seguinte, tem as editoras de autopublicação. Como funciona com a Amazon? Vocês falaram que não fazem Impressão sob demanda no Brasil. Demanda. Como é que funciona esse meio aí entre a editora, no caso de autopublicação, e a Amazon? Então, no momento, a gente tem venda direta de livro digital na Amazon Brasil. Para disponibilizar o conteúdo com uma editora brasileira, a Amazon não tem, no momento, uma parceria com uma editora brasileira para publicar. Então, tem autor que publica com uma editora brasileira e vende ele com uma conta de vendedor pela Amazon. Mas isso não é KDP, isso já vendeu um produto pela Amazon. Então, essa pode ser também uma alternativa para os nossos escritores independentes. Oi, Maria. Boa tarde. Oi. Um prazer estar aqui com você. Estava ansiosa por esse dia. Você Obrigada. é maravilhosa, esclareceu muita coisa. Mas eu tenho uma dúvida que que extrapola um pouquinho, porque a minha intenção é formar o meu aluno autor e eles são menores. Como que eu faço isso? Como que isso pode ser viabilizado? Porque a questão aí da publicação independente, a gente entende que dados bancários são de maiores, né? Então, como que ficaria essa questão? Obrigada. Para ajudar uma pessoa a publicar um livro? Um jovem. Um jovem É. menor de 18, 21 anos. Perfeito, obrigada. Então, para publicar conteúdo, o proprietário da conta do KDP tem que ser maior de idade. É um dos requisitos. Porém, a gente já tem pessoal menor de idade publicando. É só, criar a conta no nome de uma pessoa maior de idade, que é o proprietário, né, o que vai receber os pagamentos, os ganhos, quem vai completar a informação tributária, mas essa pessoa pode publicar o conteúdo, né? É só de ter direitos autorais do conteúdo, que seja conteúdo da pessoa, mas conseguir publicar sim pelo site. Nesse caso, precisa ser o responsável por essa criança, por esse menor de idade. Precisa ser o responsável legal por ele. Obrigada. Mais alguma consulta? Ali tem uma pergunta ali, ó. Desculpa, Imagina, sim. Tem uma pergunta que é a seguinte. Como é que eu faço? Ou tem alguma dica, algum macete, não sei, para que meu livro não entre ali naquele bolo depois que eu publiquei? Ou seja, existe algum algoritmo, alguma coisa que eu preciso observar, alguma coisa que eu poderia fazer para dar um destaque maior, uma vez que ele entra ali no sistema do KDP, que vocês recomendam? Sim, muito obrigada pela consulta. Então, é muito importante investir tempo nos metadados do livro. O que são os metadados? Título, subtítulo, fazer uma pesquisa, investir tempo pesquisando no site. Olha, eu quero colocar esse título, vou procurar
no site da Amazon se já tem, se tem alguma coisa parecida. Eu vou colocar palavras-chave que sejam muito parecidas com o conteúdo e não repetir. Tipo, se eu coloco uma palavra no título, não repetir nas palavras-chave. Também a categorização do livro dentro do site é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas colocar coisas muito genéricas que não ajudam, porque dentro de uma categoria muito genérica a gente tem milhões de tipos de conteúdo, né? Não só o KDP, mas também da Amazon. Então é muito importante os metadados e também a divulgação do livro. Você fazer uma divulgação do livro como autor independente. Pode falar. Maria, eu estava num evento, corri para vir para cá na hora que terminou, talvez eu tenha perdido alguma coisa. Mas a pergunta que eu queria fazer é a compra pelo autor, que eu tenho feito. E, por exemplo, os livros meus já estavam em São Paulo antes de eu vir para a Bienal, como estão em Brasília para outro Bienal, e o preço é muito menor. E tem um limite, né? Até onde eu sei, vou te falar, depois eu vou perguntar o que eu não sei. O limite é 1.000 compras, né? O autor é muito mais barato, principalmente se aumenta. A compra mínima que eu faço é 50 livros, 100 livros, e dá um preço unitário bom, o suficiente para distribuir em livrarias. Né? Eu não sei se falou isso, mas uma coisa, entrego também nos locais. E agora o consumidor, eu queria saber o percentual de diferença. Eu devia até pegar as notas e ver o valor unitário comprado pelos outros e o que eu compro, né? Comprado pelo leitor. Você tem esses dados? As cópias do autor, né? A consulta. Então, sim, para cópias de autor, como a gente não tem publicação direita no Brasil, você terá que comprar elas pela Amazon.com. Então, você vai comprar em dólar dos Estados Unidos. Você pode comprar uma cópia do autor ou até 999 no mesmo pedido. Aí, os custos de envio para o Brasil vão variar dependendo da quantidade de livros. Também, como a gente faz impressão sob demanda, a gente não tem, estoque de livros. Então, a gente tem que imprimir os livros antes de enviar para o Brasil, mas o prazo de envio, dependendo do prazo que você escolher, né? Então, é importante levar isso em conta, que como a gente tem que imprimir, tem que enviar para o Brasil, os custos vão variar bastante, vão depender. Não tem um limite, de quantas cópias você pode pedir uma ou até 999 no mesmo pedido, mas pode pedir mais cópias do autor. A segunda pergunta, eu acho que não ouvi direito. Então, se você puder repetir a segunda pergunta, eu agradeço. Sim. Sim, o autor... obrigada. Então, o autor só paga pelo custo de impressão, mais envio e alguns impostos, né? Aqui para o Brasil tem impostos para trazer livros, mas o autor só paga por isso mesmo. O leitor já vai pagar o preço que você botou durante a configuração do título. Obrigada. Mais Maria, alguma consulta? Maria, eu queria que você detalhasse um pouquinho sobre as ferramentas para livros infantis e com imagens. Porque a gente sabe que o Kindle, né, para e-book, ele é perfeito para leitura normal, né, de letras e tal. E como que fica se o livro é ilustrado, é colorido, ou se ele é um quadrinho, igual você colocou? Você poderia detalhar um pouquinho mais? Sim, claro. Obrigada. Bom, obrigada. A gente oferece a ferramenta que se chama Kids Book Creator. É um software que você consegue baixar e é específico para livro infantil. As características específicas não lembro muito bem, então a gente poderia, agora, depois da palestra, te mostrar, eu posso te mostrar e a gente pode falar, mas temos essa ferramenta e Kindle Create, que funciona muito bem para livro digital em geral. Então, Kindle Create para livro com muita imagem, ou livro com muito texto, ou com a mistura das duas. Então, pode utilizar essa ferramenta, que fica muito bem para dispositivo digital. E lembrando que o Apple da Kindle a gente pode usar em todos os aplicativos, não só dentro do Kindle mesmo,
mas a gente pode usar em celular, no iPad. E cor a gente pode usar em outros devices. Tipo, utilizar imagens de boa resolução, que eu falei antes também, isso é muito importante. Inclusive, por isso que a gente tem aqui todos disponíveis para visualizar, se você quiser dar uma olhada. É. Alguém mais tem alguma dúvida? Ah, tem uma ali atrás. Eu queria saber, no caso, de você fazer uma revista eletrônica, transformar o e-book numa revista eletrônica. Tem como passar isso no Kindle? Bom, ótima pergunta, muito obrigada. No momento, a gente oferece e-book mesmo. Tipo, nosso conteúdo não está muito focado em revista. Não vi isso antes, então é mais como tipo e-book do que revista, sim. Oi, eu já tentei usar essa central de ajuda, achei muito complicado. Tem algum outro lugar que eu possa me recorrer? Por exemplo, tem o central do autor, né? Eu só consegui linkar um livro, não consegui linkar os outros livros. Tá. E outra coisa, para fazer o marketing, né, que você falou muito, tem também o recurso para você conseguir um link direto. Eu também não consegui. Muito obrigada pela consulta. Então, só para esclarecer, Kindle Direct Publishing é a ferramenta de autopublicação. E Central de Autor é uma ferramenta da Amazon, sim, mas onde você consegue criar seu perfil de autor. Elas não estão tipo vinculadas no mesmo site, então são sites diferentes. A opção de ajuda dentro do KDP é para publicação de livros, tudo o que for referente a seu livro. Agora, se você entrar no site e descer, tem uma opção ao lado esquerdo que diz Fale Conosco. Aí você pode enviar um e-mail para a gente e a gente também oferece suporte pelo telefone. Então, você pode falar com um dos atendentes para tirar dúvidas, esclarecer. E também pode usar os nossos recursos de ajuda. Temos muitos artigos de ajuda para esclarecer e tirar dúvidas. E referente à central de autor, eu recomendaria você entrar em contato diretamente com eles, porque, na verdade, não conheço muito dessa ferramenta, mas do que tipo é onde você pode criar o perfil de autor. Eu acho que a gente pode começar a encerrar por aqui. E uma sugestão que eu dou é, caso você tenha uma dúvida da sua conta específica, a gente vai ter essa mesa de suporte aqui. Então, você pode trazer aqui as suas dúvidas. A gente tem aqui a Maria e o Eric, que vai estar aqui depois da palestra e também nos próximos dias. E para as outras pessoas, eu convido também para vir aqui e abrirem suas contas, caso elas ainda não estejam abertas, ou, eventualmente, trazer as suas dúvidas especificamente das suas contas. Muito obrigada pela participação de todas. E, Maria, muito obrigada mais uma vez.